Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live nossa de toda quarta-feira, que a gente vem aqui falar com vocês sobre o assunto, sobre o tema que é o objetivo aqui do nosso canal, que é nutrição no Endurance. E hoje eu vou falar sobre um assunto que eu adoro, que eu acho cada vez mais eu tenho atendido atletas no consultório, que é a nutrição vegetariana e vegana. Então é esse o tema que eu trouxe hoje para vocês na quarta-feira. Boa noite, Fabi! Quarta-feira de feriado, nós estamos aqui estudando, né, gente? Porque não pode ser diferente, a gente tem que usar todos esses momentos aí que a gente tem de oportunidade para estar se informando e se atualizando. Bom, eu trouxe aqui alguns slides para mostrar para vocês, espero que eu consiga compartilhar aqui. Acho que eu vou conseguir. Espera aí, deixa que eu quero colocar aqui na telinha. Vamos ver se vai dar certo. Uau, consegui! Primeira vez que eu faço isso. Então, olha só, o que eu quero começar falando aqui para vocês. Cada vez mais eu tenho atendido pacientes e atletas no consultório, ou que já são vegetarianos ou veganos, ou migrando para esse estilo de vida. Porque a gente sabe que não é uma estratégia nutricional. A dieta vegetariana ou vegana é um estilo de vida. Né? Então, aquele atleta que chega no consultório já com esse estilo de vida, vindo de algum tempo, é mais fácil, lógico, da gente conseguir ajustar essa alimentação dele no dia a dia. E aquele que está fazendo a migração, a gente ainda encontra alguns desafios, até mesmo pela questão de logística, pela questão dele conseguir se organizar na sua rotina dentro do que a gente consegue fazer para que ele consuma todos os alimentos aí que são importantes, principalmente quando a gente fala de proteína. Né? A gente precisa ter um pouco mais de flexibilidade nessa dieta para que ele consiga estar utilizando esses alimentos e assim somar o aporte proteico que ele precisa. E daí eu trouxe aqui essa tabela de classificação para que a gente tenha bem em mente o que é cada dieta, né? Cada estilo dentro do vegetarianismo e do veganismo. Então eles me trazem, né? Nesse estudo ele me traz as dietas, o mix de dieta, e daí eles falam da carne vermelha, da carne de porco, do peixe, dos ovos, o pesco lacto-vegetariano, que ele só vai consumir ali as fontes de ovos, as fontes lácteas e o peixe, o lacto-ovo vegetariano, que só vai consumir os lácteos e os ovos, o lacto vegetariano, que só vai consumir os lácteos, o ovo vegetariano, que só vai consumir os ovos, o pesco vegetariano, que só vai consumir o peixes, e os vegans, né, que não vão consumir nada animal. E daí, quando esse atleta chega no consultório falando que ele é vegano, a gente precisa primeiro fazê-lo entender se realmente ele quer o veganismo, que daí a gente precisa tirar todas as fontes animais. Né? E muitas vezes a paciente tem essa ideia que é vegano, mas ele acaba introduzindo uma ou outra fonte de animal, e não tem problema, isso vai depender dele, isso claro que é muito da individualidade dele. O que eu sempre falo pro meu atleta, embora eu ache que cada vez mais a gente tem estudos mostrando os benefícios do atleta vegetariano, vegano, nós como nutricionistas a gente tem que ser muito imparcial nisso, a gente não pode, a gente tem que direcionar dentro de um posicionamento dele, né? A gente não pode nunca induzi-lo para uma ou outra estilo de vida. Então a gente tem que mostrar para ele aí o que a gente busca. Então eu trouxe essa tela aqui, se vocês quiserem dar um print aí, eu acho bem legal. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui a outra. Deixa eu passar para outra tela aqui. Então, esse artigo aqui me fala dietas veganas, né? Conselhos para atletas e praticantes de atividade física. O que ele precisa adequar? Que eu acho que é o que a gente mais encontra aí no consultório quando a gente está fazendo a nossa dieta, está fazendo a prescrição pro nosso atleta, o que a gente precisa prestar atenção. É o aporte de carboidrato e proteínas, isso a gente sabe. E o atleta, quando ele tem o vegano, vegetariano, ele tende a ter um consumo maior de carboidratos, e isso muitas vezes não é o adequado, principalmente quando a gente lida com aquele atleta que ele precisa ter um baixo peso, ou quando ele quer baixar o peso. Então a gente precisa encontrar um equilíbrio, e vocês vão ver muito que às vezes esse atleta que já chega no consultório fazendo essa transição,
ele está utilizando muito mais carboidrato do que ele deveria, né? E isso a gente ficando com com um aporte de proteína às vezes não adequado, até pela dificuldade dele de estar introduzindo isso na alimentação, esse equilíbrio na alimentação. A vitamina B12, eu vou falar mais adiante um pouquinho mais detalhado sobre ela, mas a gente sabe que é fundamental e tá principalmente aí a gente encontra em derivados animais. Ferro, zinco, cálcio, iodo, vitamina D, EPA e DHA. Creatina e beta-alanina também se mostram menores níveis no músculo, né? A beta-alanina não vai estar no músculo, a gente sabe que é a carnosina que está lá no nosso músculo, mas através da beta-alanina a gente consegue aumentá-lo. Então, a creatina e a carnosina vão estar diminuída no músculo esquelético do atleta vegetariano, vegano. Deixa eu trazer aqui a outra tela. Aqui. Bom, essa tela aqui a gente vai falar um pouco da proteína, né? Então, a adequação da proteína, ela precisa ser ajustada. Primeiro, a gente precisa fazer uma avaliação física daquele atleta, porque o cálculo proteico vai ser em cima da massa magra. Isso vocês já sabem, o Brian já falou aqui várias vezes também, eu já falei. Então, o valor adequado de proteína, o cálculo energético vai ser em cima do valor de massa magra, da quantidade de massa magra, né? Da composição corporal. Da demanda de treinamento também e muito da composição da estrutura daquele atleta. Então, se aquele atleta, a gente está percebendo que a gente está com um cálculo proteico e ele começa a perder massa magra, talvez aquele aporte que a gente está dando não é o necessário para a demanda metabólica daquele treino. Então, por isso que é legal a gente acompanhar esse atleta por um longo tempo, né? Eu sempre falo isso para o atleta. E às vezes ele quer chegar no consultório, ele já quer a dieta do dia, ele já quer a dieta lá da prova que vai acontecer daqui a 2, 3 meses até final do ano. E não é assim que acontece, né? A gente sabe que tem toda uma preparação aí que precisa estar sendo acompanhada até pra gente ver a resposta metabólica desse atleta. Tem atletas que utilizam 1,2 gramas por quilo de peso de massa magra, aí onde que eu falo de composição corporal, e tem atletas que a gente tem que utilizar 2,5, aquele atleta 2,2, aquele atleta que tende a perder muita massa magra, a ter um catabolismo muito grande, então a gente precisa dar um aporte maior de proteína. E isso não independe de ser vegano, vegetariano ou atleta onívoro, né, ou paciente onívoro. E daí aqui nessa lâmina eu trago para vocês que mostra ali o baixo valor biológico. A proteína vegetal é uma proteína de baixo valor biológico, né, dos aminoácidos limitantes principalmente. Então a gente tem lisina, metionina, BCA, treonina e triptofano. E aí a gente encontra esses aqui que são os aminoácidos limitantes aonde? No feijão, arroz, legumes e cereais. Então olha como a gente tendo uma boa de uma alimentação contemplando aí todas as leguminosas, os legumes, arroz, feijão, a gente consegue ter o aporte dessas proteínas de baixo valor biológico. Então, ter esse prato desse atleta rico nesses nutrientes, a gente vai sim chegar nesse aporte proteico que ele necessita. Daí ali eu coloquei o feijão, que ele é rico em metionina, o arroz, rico em lisina, legumes, triptofano, cereais, lisina e triptofano. Então, olha como a gente tem aí esse complexo aí de vitaminas bem interessante, de aminoácidos, desculpa, bem interessante. Agora, deixa eu pegar essa outra lâmina aqui. Bom, então, o que a gente precisa considerar na proteína? A digestibilidade da proteína de vegetal parece ser menor e fatores antinutrientes afetam a absorção da proteína. E quando eu falo de digestibilidade, eu vejo que aqui está um dos maiores benefícios dos atletas, principalmente para aquele atleta que treina diariamente. Ou até mesmo que ele tenha aí 2 sessões de treinos por dia. Porque a digestibilidade é muito lenta, né? Principalmente se a gente considerar as carnes vermelhas. Quando esse atleta tem 2 sessões de treino, eu preciso ter esse esvaziamento gástrico muito mais estimulado. Porque no momento que eu preciso daquele fluxo sanguíneo indo lá para as extremidades, onde vai estar recrutando isso para a atividade física que ele está fazendo, ele está competindo com esse fluxo sanguíneo para fazer a digestibilidade também. Então, muitas vezes o atleta não se sente bem no treino seguinte, se sente pesado, não responde bem, talvez
por estar ainda fazendo a digestão dessa primeira proteína da primeira refeição que ele fez. Então, acho que aqui, quando a gente fala de digestibilidade, é um dos pontos bem importantes. A gente vê hoje, dentro aqui do nosso Endurance, né? A gente vê muitos atletas de alto rendimento do Endurance, campeão mundial, enfim, que são vegetarianos e veganos. E um dos argumentos é esse. É a digestibilidade para o treino seguinte, né? Muitas vezes não se tem aí nem 12 horas, nem 10 horas de intervalo entre um treino para o outro, né? E daí acaba se sentindo muito melhor, com o esvaziamento gástrico muito melhor, diminuindo o desconforto intestinal, tudo isso. Os fatores antinutrientes também afetam a absorção, e depois na próxima lâmina a gente vai ver quais são esses fatores antinutrientes e como a gente pode eliminar isso da alimentação. As fontes: grãos, legumes, nozes e sementes. Importante garantir que os aminoácidos essenciais sejam consumidos otimizando a recuperação e a adaptação do treinamento. Então, todos os aminoácidos, na verdade, são importantes que eles sejam consumidos, e eles não precisam estar todos juntos, mas eles têm que ser consumidos de uma forma ou de outra para que a gente atinja o valor proteico do dia, como eu falei antes. Deixa eu ver o outro aqui. E aqui a gente fala das recomendações das proteínas, né? Como eu falei para vocês, a gente estava falando antes no outro slide, quando a gente fala de adequação de proteína, tanto para onívoros quanto para vegetarianos ou veganos, a gente fala de uma recomendação aí de 1 grama por quilo de peso na população vegetariana e não atlética, né? Com o consumo de ovos e laticínios. Os atletas veganos, a gente dá uma preferência por consumir um pouco mais, 1,4 a 2, para a gente evitar a perda de peso. E claro que, mais uma vez, a gente avaliando como está sendo a resposta desse atleta diante aquele plano que você fez e diante aquele cálculo inicial. E na perda de peso de 1,8 a 2,7. Então, pode ver que 2,7, gente, é um valor proteico bem significativo, bem aumentado. E a gente vai falar também na outra lâmina como tá fazendo isso sem a gente ter uma quantidade de fibra muito grande. E a gente sabe, aí a gente já falou em outras lives também, na nossa aula, que a gente tem vendo alunos da nossa aula aqui, a gente fala muito na questão de digestibilidade e na questão dos food maps, na questão de intestino. Então a gente sabe que muita fibra ele pode sim causar uma dificuldade maior da integridade desse intestino. Né? Então a gente tendo mais fermentação ali de intestino, a gente tendo muito food maps na alimentação, que às vezes para o atleta não é interessante. Então quando eu chego aí no aporte quando eu preciso de um aporte acima de 2 gramas por quilo de peso, começa a ficar um pouco mais complicado. A gente precisa daí realmente avaliar muito com esse atleta e acompanhá-lo muito para ver como é que está sendo essa resposta. A gente tem ali, eu trouxe essa tabela que nos mostra a quantidade por gramas, né, de proteína, e a gente tem as sementes de abóbora. A semente de abóbora é fantástica, eu adoro utilizar, uso muito nas minhas prescrições, tanto para vegetariano, vegano, quanto para onívoro. Eles têm 30,2 a cada 100 gramas, 30,2 de proteína a cada 100 gramas. Claro que se a gente for pensar, a proteína vai ter em torno ali de 28, o frango, o peixe vai ter em torno de 28 gramas, mais ou menos, de proteína por 100 gramas de alimento. Mas 100 gramas de semente de abóbora a gente não consegue consumir, realmente é muita coisa, até se a gente pensar na questão das fibras que eu estava falando antes, vai ser um aporte muito grande. Então a gente tem que ter um pouquinho de discernimento disso, um pouco de atenção e até mesmo falar para o nosso paciente. Eu escuto muito o paciente falar, mas eu como bastante cogumelo. O cogumelo ele é ótimo, só que o cogumelo tem 6 gramas de proteína a cada 100 gramas de alimento. Então ele é muito pouco para a quantidade que você tem que comer, né? Que o nosso atleta tem que comer. Então não dá pra gente considerar um alimento que ele é rico em proteína, embora ele tenha proteína, para estar substituindo. Então dentro da dieta vegetariana e vegana, o importante é que a gente tenha contemple todos os grupos alimentares aí. Carla, não entendi. Muita gordura também na semente de abóbora, é verdade. Embora a gente tenha gorduras ótimas ali, mas também a gente aumenta demais o aporte de gorduras. Perfeito. O que eu gosto muito de usar da semente de abóbora também é porque ela é muito rica em magnésio.
Então ela se torna bem interessante na alimentação. Daí a gente tem a lentilha ali com 24,6 gramas por 100 gramas também. Black beans também, feijão, daí tem as oleaginosas, que daí entra na mesma questão ali das sementes, que a Carla acabou de comentar, que é a questão da quantidade de gordura, e também tem que cuidar o fator alergênico das oleaginosas, então tem que ter um pouco de cuidado. O tofu, a aveia também, daí a gente entra a questão da aveia, de FoodMaps, e a quinoa também ali com 4,1. Então a gente vê que todos esses alimentos, a gente tem um bom aporte de proteína, né? Só que a gente não pode estar consumindo numa grande quantidade, um ou outro individualizado. Deixa eu colocar o outro aqui. Ai, gente, eu tô adorando que eu consegui fazer isso de primeira, compartilhar slides com vocês. Tô achando o máximo. Agora só tenho que achar. Isso, aqui. Esse aqui, se vocês quiserem dar o print dessa tela, que eu peguei um resumozinho de vários estudos que eu vi e coloquei aqui bem para nossa prática. Então, a gente tem ali sempre encabeçando essa quantidade de proteína, semente de abóbora, 33 gramas. Tem a soja, lentilha, tofu, feijão. E daí a gente pode ver aqui que grande parte deles são alimentos ricos em FoodMaps. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com aquele atleta que tem a síndrome do intestino irritável, que tem síndrome fúngica, tem que estar avaliando a quantidade disso na alimentação. Ervilha, arroz integral, semente de linhaça, grão de bico, amendoim, noz, avelã, castanha do Pará, aveia. E olha lá o nosso cogumelo, coitado, 4 gramas. Eu falei em 6, mas é mais ou menos em torno disso. De 4 a 6 gramas por 100 gramas de produto. Então pode ver que essa tabela aqui é bem legal, a gente consegue ter aí uma boa variedade de alimentos que são ricos aí em proteína. E daí aqui a gente fala um pouco dos carboidratos. Como eu falei antes, a tendência desse atleta é consumir muitos carboidratos, muitas vezes até tentando substituir a proteína. Eu só contar um casinho aqui de consultório para vocês. Eu atendo um casal há muitos anos, eles iam com frequência no consultório. Até que um dia eles meio que sumiram, assim, passaram uns 3 meses sem vir. Quando eles retornaram no consultório, ela tinha ganho 4 quilos. E eu me disse, meu Deus do céu, a gente sempre brigando assim para baixar peso. Eles não são atletas, mas são praticantes de atividade física. E tinha acontecido exatamente isso, eles tinham substituído, tinham parado de comer as carnes, tinham virado veganos, assim, viraram a chave de um dia para o outro, e substituíram pelos carboidratos. E isso é fato, eles acabaram ganhando. Obrigada, Brian, foi ontem, mas tá valendo! E eles começaram a substituir, introduziram muito carboidratos na vida deles, né? Então, lógico que eles ganharam peso e eles viram que não é simplesmente assim retirar a proteína e começar a comer massa todos os dias e arroz, enfim, a gente precisa ter um equilíbrio nessa alimentação. E isso muitas vezes é que o nosso atleta, nosso paciente não sabe fazer, que ele não consegue fazer. E aí ele precisa que a gente faça esse cálculo e ajude ele da melhor forma. E daí a gente tem aqui, eu listei alguns alimentos que são ricos em lectina, que vão gerar esse desconforto gastrointestinal que o atleta vai sentir, principalmente pela quantidade de FoodMaps que esses alimentos têm. Obrigada, Carla! Então a gente tem o trigo, feijão vermelho, o milho, amendoim, soja, batata, tomate, berinjela e quinoa. Então, são alimentos ricos em lectina. E daí a gente tem o arroz, trigo sarraceno, remover a casca dos tubérculos, que é importante também, aí a gente consegue já eliminar um pouco dessas lectinas, e cozer os alimentos. Então, sempre que tiver que prescrever algum desses alimentos que sejam ricos em lectina, dê a preferência para que seu atleta consuma esse alimento cozido. Claro que a gente sabe que tem atletas que têm uma maior sensibilidade, outras menores. E outro fator importante é a gente estar sempre tratando o intestino desse atleta vegano e vegetariano. Daí, claro que, embora esses alimentos sejam ricos em lectinas, a sensação dele vai ser menor, a resposta dele vai ser bem menor ao desconforto que esses alimentos trazem. Brian, olha só, consegui até compartilhar os slides aqui. Nem precisei te perguntar como é que eu fazia isso. O Brian me socorre de tudo.
Então agora a gente tem os lipídios aqui. Devido à ausência de gorduras de origem animal, o vegano parece consumir menos ômega 3 e isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção e ajudar o nosso atleta como a gente pode aumentar essa fonte de ômega 3 dele. Hoje a gente tem alguns produtos, alguns ômegas que são veganos, eles são extraídos de líquen, que é super interessante, assim como a vitamina D também. Por que esse ômega 3 é tão importante? Por que as gorduras, na verdade, são tão importantes? Na síntese de proteína, a gente sabe que é fundamental. Na recuperação muscular, a gente tem vários estudos, tem muitos estudos mostrando, principalmente ali o ômega 3 em resposta à recuperação muscular. Saúde cardiovascular, imunidade e saúde gastrointestinal. Qual é a recomendação? De 0,5 a 1,5 gramas por quilo ao dia de lipídios, gente. Isso vai mais ou menos 30% da ingestão calórica diária. Nos atletas vegetarianos, a gente consegue colocar aí fazer uma alimentação rica em lipídios, chegando a esse aporte que ele precisa, através dos óleos, abacate, nozes, sementes, e quando a gente precisar suplementar também, a gente tem aí os suplementos que são de origem vegetal. As recomendações hoje, acho que até o Brian também já falou isso em algum momento, tem estudos mostrando que tem uma ótima resposta para a recuperação muscular de ômega 3, principalmente de EPA, em torno de 2 a 3 gramas de EPA, tendo uma ótima resposta na recuperação muscular. Então a gente sabe que de fonte vegetal a gente não encontra EPA e DHA, e sim a gente encontra ALA, mas a gente precisa fazer essa conversão. E por isso a gente precisa dar o aporte dos óleos, né, que são ricos aí em ALA também, e daí a gente tem todos esses alimentos vegetais que são ricos em ALA para que a gente consiga fazer essa conversão e chegue aí no aporte que a gente precisa, que é extremamente importante. E muitas vezes o nosso atleta tem medo, né, gente, tem medo de estar consumindo aí essa gordura toda e não quer comer o abacate, porque o abacate é rico em gordura, mas ele tem que entender que é essa gordura que vai trazer aí, vai fazer essa função, as funções que ele precisa, principalmente que a gente não tem esse aporte via animal. Vou dar uma aguinha aqui. Outra vitamina extremamente importante, né? Agora falando um pouco das vitaminas, saindo um pouco dos macronutrientes, falando um pouco dos micronutrientes. A gente tem a vitamina B12, que é uma das vitaminas extremamente importantes lá para o ciclo de Krebs, para o ciclo do ácido cítrico. A gente sabe que todas as vitaminas do complexo B são importantes vitaminas geradoras de energia. Por que muitas vezes o atleta que quer migrar para o vegetarianismo, o veganismo, a primeira coisa que ele chega no consultório, preciso suplementar a vitamina B12? Muitas vezes eu atendo pacientes que os médicos não pode virar vegetariano, que o vegetariano tem carência de B12. Então, não é bem assim que funciona. Eu atendo muitos atletas vegetarianos e veganos, e eu vejo que não há tanta carência assim, até mesmo em comparação ao onívoro. Por quê? A gente secreta a vitamina B12 no nosso intestino. E o intestino do vegetariano e do vegano, ele tem mais fibras, porque eles comem mais verduras, mais vegetais, mais frutas. Então ele tende a ter um intestino com mais fibras e assim ajudando essas bactérias a produzirem B12. Então, nem sempre vai ter essa carência. Claro que a gente sabe que se tem alguma alteração de fator intrínseco, que é o que vai fazer o transportador, que vai transportar essa B12, né, via intestino, na célula intestinal, ele vai ter a carência sendo vegano, vegetariano ou onívoro. Então, a gente precisa saber primeiro dosar, antes de sair suplementando esse atleta, embora ele seja vegetariano, vegano, precisa dosar os valores basais, né? Eu vejo muitos atletas chegando no consultório com um B12 de 400, de 500 e eu pergunto se está suplementando e nunca suplementaram porque pela primeira não fazem exame com recorrência, não fazem exames frequentes. E a gente vê ali que não tem a necessidade de estar suplementando. Então, nem sempre é preciso. Antes de sair suplementando o B12 no seu atleta, peça um exame, certo? O exame de vitamina B12 mesmo. As principais funções ali a gente tem do sistema nervoso, metabolismo da homocisteína, extremamente importante, síntese de DNA, células do trato gastrointestinal, e é o que a gente estava falando, e a formação de energia. Então a B12, gente, principalmente para o atleta de endurance, ela é fundamental.
E quando a gente pega os valores de referência, isso a gente já falou outras vezes também, a gente pega os valores de referência, ela vai, se não me engano, de 280, 270 até 700, 800. Isso é um valor muito amplo, né? A gente tem um intervalo aí muito grande que quase todo mundo vai se encaixar ali. Mas a gente tem os valores ideais, que os valores ideais eles não estão ali naquele valor de referência. Então, o ideal é que seu atleta fique em torno de 400 a 500 mais ou menos de vitamina B12. Então, se seu atleta tá ali com 400 limítrofe, já é interessante sim estar suplementando esse atleta. E depois no próximo slide a gente vai ver como tá suplementando. Na insuficiência de B12 pode acontecer anemia megaloblástica e a neuropatia e uma neuropatia é irreversível. Anemia macrocítica também pode acontecer, que é por deficiência de B12 e deficiência de ácido fólico. Às vezes você vai olhar lá no hemograma do seu atleta, no ferro do seu atleta, tá tudo bem, né? Tá tudo ok, tá tudo dentro dos valores. Mas aí você vai cair lá vai olhar o valor de B12 e de ácido fólico, você tem essa carência aí dessas duas vitaminas, né? Ambos do complexo B. Então a gente precisa estar avaliando isso, porque a deficiência dessas vitaminas vai diminuir o transporte de oxigênio e vai levar esse seu atleta à fadiga. Então, é extremamente importante que vocês avaliem em B12 se o atleta, tanto se ele já é vegetariano e vegano, se ele chegou no consultório, ou principalmente se ele vai fazer essa transição e quer iniciar esse processo. Então, quando a gente inicia um processo de transição, é legal que a gente veja todos os parâmetros aí e depois até de um certo tempo, avalie. Nesse caso, eu gosto de avaliar ali pelo menos em 6 meses para ver como é que está sendo a resposta endógena dele a toda essa modificação na dieta. Então, eu acho bem legal a gente estar acompanhando a B12 assim bem de perto para ver como vai ficar, como é que ele se ele realmente está secretando essa B12. Agora aqui. Então, a gente tem aqui a melhor forma de suplementar essa B12 ou em gotas lipofílicas, eu não escrevi ali, mas quem quiser colocar aí no print, gotas lipofílicas e pastilhas sublingual. Aí a gente tem uma melhor absorção dessa B12, porque daí a gente não vai depender lá daquele fator intrínseco que talvez o problema seja nele, né? Como eu falei antes. Se o problema é no fator intrínseco, a gente fica suplementando B12 e não aumenta. E daí a gente usa nessa forma de apresentação que a gente tem uma melhor absorção. Produto transdérmico também é uma forma, mas daí só o médico que pode prescrever. Injeções subcutânea ou intramuscular, que daí é uma forma mais rápida, dói bastante essa injeção, mas é uma forma mais rápida de conseguir aumentar, mas também só o médico pode estar prescrevendo. As fontes vegetais de B12 são os alimentos fortificados, né? Que a gente encontra alguns alimentos no mercado. Levedura nutricional, eu gosto bastante de trabalhar com levedura nutricional, mas talvez para alguns cause um pouco de desconforto gastrointestinal, principalmente para síndrome do intestino irritável. Então é bom você estar avaliando com o seu paciente, mas não deixe de dar, não deixe de oferecer, de prescrever. Eu acho que prescreve e depois vai avaliando com ele como é que está sendo os sinais e sintomas. E os cogumelos também parecem ser ricos em vitamina B12. As recomendações de 2,4 microgramas ao dia para adultos de ambos os sexos, até 6 microgramas ao dia para atletas veganos, 6.000 atletas veganos. Mas eu acho que essa recomendação, assim, ela acaba sendo muito genérica, tá? A gente acha que é como eu falei antes. Vamos prestar atenção, avaliar conforme a necessidade do seu atleta. Então, é sempre importante aí a gente estar avaliando a individualidade de cada um. Para falar a verdade, como eu falei antes ali, eu pouco tenho suplementado o B12 para atletas vegetarianos veganos, eu tenho suplementado mais para onívoros. E daí entra, talvez, aí o consumo de fibras da alimentação, né? Que esse intestino acaba não recebendo tantas fibras e acaba tendo um intestino com mais desbiose, com mais permeabilidade intestinal, então a gente acaba aí não secretando tanta vitamina B12. Deixa eu ver agora o próximo aqui. Agora, vamos falar um pouquinho do ferro, porque o ferro também é outro aí, um micronutriente que é extremamente importante a gente estar avaliando.
E assim como a vitamina B12, ela é importante a gente estar avaliando os valores basais, né, pelos exames bioquímicos, antes da gente sair suplementando ferro, porque a gente sabe que ferro demais no organismo também não é bom. Então a gente tem ali a principal fonte de ferro encontrada na forma não M, no ferro de fonte de vegetal, né, e o ferro de fonte vegetal não M, ele é menos biodisponível. E como a gente vai tornar esse ferro, então, melhor biodisponível, né? Melhor disponível para o nosso organismo. Então, a gente tem os inibidores dietéticos, que são os polifenóis, os taninos, principalmente encontrados no café, chá e cacau. Por isso que é muito importante a gente conduzir o nosso atleta e mostrar para ele, o nosso paciente, enfim, de esperar um pouco naquela refeição que é rica em ferro, mesmo que seja o ferro vegetal, de fonte vegetal, esperar um pouco para consumir esses alimentos ricos em polifenóis, ricos em taninos, não deixar muito perto do consumo do ferro para não estar interferindo, não inibindo essa absorção desse ferro. Então, aquele cafezinho depois do almoço é sempre interessante a gente tá conduzindo o nosso atleta, explicando para ele o porquê que não é ideal que ele consuma o café, o chocolate depois do almoço e espere aí pelo menos de 30 a 40 minutos. Os fitatos também, né, que são encontrados nos grãos inteiros e leguminosas. Então a gente não trouxe aqui um slide para falar sobre isso para vocês, mas a gente pode falar em outro momento. A gente deixar os alimentos de molho, né, principalmente aí quando a gente fala das leguminosas, deixar de molho pelo menos 24 horas para estar liberando os fitatos. Também é interessante a gente estar pingando vinagre ou limão, isso também ajuda a liberar um pouco os fitatos e tá sempre trocando aquela água. Isso vai ajudar bastante na liberação desses fitatos aí, que são fatores antinutrientes que vão reduzir a absorção do ferro. E aqui ainda falando do ferro, as recomendações... Engasguei. As recomendações. Suplementação pode afetar a biodisponibilidade de outros minerais, como cobre e cálcio. Então, sempre que a gente for suplementar ferro, tem que estar longe de cobre e de cálcio principalmente, certo? As fontes leguminosas, vegetais verdes escuros, extremamente importante. O espinafre é muito rico em ferro. Então, claro que, como eu falei lá, é a mesma questão da proteína, tá, gente? A gente precisa tá mostrando para o nosso atleta que a gente chega nos valores tanto de ferro, quanto de B12, quanto dos óleos, né, dos lipídios. A gente vai chegar com o contexto todo da dieta e com um aporte aí, principalmente a gente tendo um bom aporte de todos os macros e micronutrientes dentro da alimentação, uma alimentação bem variada. Por isso que o atleta vegano e vegetariano ele precisa ter uma alimentação variada. Não sei se vocês já se viram nessa situação, mas eu há pouco tempo me vi numa situação que o atleta quer migrar, já estava migrando sozinho, só que não gosta de verdura nem legumes. Então realmente fica quase que impossível a gente atingir esse aporte, né? Embora a gente tenha os suplementos, né, industrializados, comerciais, a gente tem os suplementos, mas a gente não pode viver de suplemento, né? Embora sejam ótimos pra gente, que vai nos ajudar a somar, chegar nesse aporte proteico que a gente precisa, até mesmo no aporte das vitaminas, dos minerais. Mas a gente precisa também contemplar isso da alimentação, porque quando vem da alimentação, ele vem com polifenóis, ele vem com outras substâncias que são extremamente importantes para o nosso organismo e vão fazer o equilíbrio que na forma de suplementação não vai fazer. Para melhorar a absorção do ferro, daí a gente tem ali a fonte de vitamina C, isso a gente sempre soube do feijão com a laranjinha, né, ou com suco de limão, enfim. Germinados ou fermentados, os alimentos fermentados também entram muito bem aqui e os germinados também. Então, eu gosto bastante de deixar, se a gente falar em grão de bico, deixar o grão de bico aí 48 horas de molho, a gente consegue ver ele começando a ser germinado. E a lentilha também, a lentilha às vezes com 24 horas já está começando a germinação. E ali a gente acaba tendo uma absorção, uma ótima absorção daquele alimento. A recomendação é de 14 miligramas ao dia para a mulher e 33 miligramas ao dia para o homem.
Nessa evidência, eles colocaram que vegetarianos precisa mais ou menos de 80% a mais do que isso. Mas isso a gente vai avaliar sempre nos exames laboratoriais, né? Como é que vai estar o ferro desse nosso atleta. Claro que daí a gente pede sempre o ferro, ferritina e a saturação de transferrina também, para a gente estar avaliando todo esse contexto, para ver como é que tá também a forma de armazenamento desse ferro. Aqui repetir a mesma. E aqui, alguns pontos importantes que eu trouxe para vocês, para que a gente, na hora de conduzir o nosso atleta, né? Então, variedade em alimentos com densidade alta de micronutrientes, né? O que eu vinha falando, isso é fundamental. Variedade de leguminosas, inclusive na forma de brotos. Alimentos fermentados também são super bem-vindos. Frutas da estação e vegetais verdes folhosos escuros. A fruta, a gente sabe que quando a fruta da estação, ela é muito mais rica em nutrientes e vitaminas e minerais, estão muito mais presentes do que as frutas que muitas vezes elas estão congeladas nos frigoríficos. Evitar alimentos ricos em fitatos e cálcio na mesma refeição, como eu tinha falado antes. Evitar alimentos ricos em cálcio e ferro na mesma refeição também, extremamente importante. Chás e cafés longe das grandes refeições, principalmente os chás que tem a cafeína na composição, e daí a gente tá falando de chá verde, de chá mate, enfim, vários chás aí que são ricos em cafeínas também. Vitamina C junto às refeições, principalmente as refeições que são ricas em ferro. Modular a microbiota intestinal e acompanhar os exames laboratoriais, sinais e sintomas, que é o que eu venho falando até aqui. Eu tenho visto cada vez mais atletas por inúmeros motivos. Eu acho que um dos grandes motivos, principalmente com o atleta, que ele não vai entender a parte bioquímica, a parte metabólica, ele acaba migrando ou tem o desejo de migrar para esse estilo de vida em função de digestibilidade. O que eu, particularmente, na minha conduta clínica, eu falo para o meu paciente para estar consumindo aí, o paciente que gosta de comer as carnes, que é onívoro e não tá te procurando por causa do vegetarianismo ou veganismo, que esse consumo de carnes, de proteína derivada de carnes, que ele fique aí no máximo 2 vezes por semana. Muitas vezes o atleta acaba consumindo 2 vezes por semana e ele acaba diminuindo às vezes, mas eu acho que é ético e eu acho que isso é super pessoal também. O que eu coloco sempre? Como eu conduzo? Quando a gente tá, principalmente em ciclos específicos de treinamento, o atleta evitar consumir as carnes, principalmente a carne bovina, que é uma carne que tem uma digestibilidade um pouco mais lenta. Evitar consumir ali pelo menos no dia que antecede esse treino esse ciclo específico. O que eu chamo dentro do endurance, principalmente, os treinos muito longos. Então, aquele atleta que vai treinar, ter um treino muito longo de 5 km de bike no outro dia, de manhã, ou que vai ter uma corrida longa de 25, 30 quilômetros, tentem colocar alimentos que eles tenham uma boa digestibilidade no dia anterior. E daí as carnes, a gente sabe que acaba dificultando esse processo. No pós também, às vezes o atleta termina um treino exaustivo, às vezes ele termina até um treino ali meia-noite, 1h, meio-dia, 1h da tarde, e ele quer logo comer aquele churrasco. Gente, isso não é ideal, porque a gente tá com aquele sistema digestório ainda muito lento, a gente tá com o músculo, com a parte muscular, com as extremidades, precisando fazer aquela recuperação, né? E a gente oferece para aquele sistema digestório uma quantidade de carne, ele precisa metabolizar aquilo, um alimento que tem uma digestibilidade mais lenta, e é lógico que ele vai ter essa recuperação muscular um pouco comprometida, não que a gente não vai prejudicar, mas a gente vai ter uma recuperação mais lenta. Então, nesse momento, o aporte de proteína é importante, a gente já falou isso várias vezes aqui, mas a proteína de fácil digestibilidade. Eu gosto sempre, depois de um treino, dar uma fonte ou whey, ou ovos, ou peixe, uma carne ou um alimento que tenha uma digestibilidade mais rápida. E a gente consegue fazer essa recuperação um pouco mais rápida do nosso atleta.
Principalmente pensando naquele atleta que às vezes ele vai ter 2 sessões de treinamento, né? Quando a gente tem 2 sessões de treinamento no dia, eu sempre peço pro meu atleta não comer a carne, principalmente, depois do primeiro treino do dia. E sim deixar, se for o caso, deixar para o segundo treino do dia. Exatamente por isso, porque esse tempo de digestão entre o intervalo entre um treino e outro, às vezes ele se dá ali de 5, 6 horas. E daí a gente vai ficar com esse sistema digestório realmente mais comprometido e mais lento em função dessa proteína. Tem um estudo mostrando, saiu um artigo bem recente, eu queria ter trazido aqui para vocês, mas não deu tempo de trazer. Um estudo mostrando que eles compararam o atleta vegano e o atleta vegetariano, a resposta em rendimento. Eles viram que o rendimento de endurance, principalmente, o rendimento não muda, né? O que vai mudar realmente é a questão. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. O que vai mudar é a questão ali no preparatório, né, na sequência de treinamento, que ali assim vai estar comprometendo um treino ou não. Mas a quantidade de proteína em si, a gente consegue chegar no mesmo aporte e ter a mesma resposta de performance, né, de rendimento, tanto no atleta onívoro quanto no atleta vegetariano. Então, ainda a gente é muito questionado e ainda a gente escuta muito falar que atleta não precisa comer carne e não vai ter o mesmo rendimento porque precisa da carne. Gente, isso não existe. O atleta não precisa da carne desde que ele consiga o aporte de macro e micronutrientes conforme a sua necessidade. Deixa eu pegar um slide aqui, que ele estava mais lá para trás, que é esse slide aqui, ó. O que dizia, né, nesse artigo aqui, que ele mostrava que é uma hipótese a melhora no rendimento. Mas por que disso? Porque na dieta vegetariana e vegana, o aumento de fitoquímicos e antioxidantes aumentam, né? Então, assim, reduzindo o estresse oxidativo e melhorando a imunidade. Então, olha só, quando a gente come, quando o atleta tem uma boa oferta de vegetais, de frutas, de leguminosas, enfim, dos alimentos vegetais, ele acaba tendo um maior aporte aí desses fitoquímicos e antioxidantes. Agora, é claro, é um problema, como eu falei pra vocês, que eu atendi um atleta que não comia nem vegetais nem frutas. Então, realmente, aí a gente tem um grande problema que a gente precisa convencê-lo de uma forma ou de outra. Ou tomar na forma de suco, de papas, de alguma forma ele tem que conseguir consumir esses alimentos. Senão, realmente, ele vai ter o rendimento dele prejudicado, porque ele não vai ter os nutrientes. Outra hipótese, a segunda hipótese, seria a alta ingestão de carboidratos, né? O aumento do estoque de glicogênio. E olha só, quando eu falei lá no início da live, obrigada, Roberto. Se tiverem alguma dúvida, a gente pode ir deixando aqui que eu vou respondendo. Lá no início da live, eu falei para vocês que o atleta, muitas vezes, né, o paciente, quando ele deixa de comer proteína, ele acaba comendo muito carboidrato. Se a gente trouxer isso para o atleta, essa ingestão de carboidrato, ela é importante, porque a gente sabe que o carboidrato é importante quando a gente fala de rendimento. Não estou falando aqui de ciclos específicos, de estratégias nutricionais. Estou falando quando a gente fala de rendimento, a gente sabe que o carboidrato é importante, que os estoques de glicogênio são importantes para o rendimento. Então, esse atleta que deixou de comer a carne, ele passa a comer mais carboidrato. Se é bom ou não, isso a gente vai avaliar conforme a individualidade e o objetivo de cada um. Mas isso pode ser uma hipótese da melhora do rendimento desse estudo. E a terceira hipótese seria que a dieta vegetariana é mais alcalina. E daí, se a gente pensar que a acidose intramuscular pode limitar o exercício aeróbico de longa duração, a gente tendo um aporte maior de vitaminas de vegetais, a gente consegue ter aí uma dieta mais alcalina, diferente de uma dieta mais ácida, que é uma dieta rica em proteínas animais. Então, algumas evidências já hoje nos mostram exatamente isso, né? Que a dieta vegetariana e a dieta onívora, a resposta metabólica delas em relação a rendimento é a mesma. Então, o importante é que a gente chegue no aporte adequado aí
E esse aporte adequado vai muito da individualidade de cada um, da necessidade, conforme a individualidade. A gente falou de composição corporal, a gente fala de ciclo de treinamento, de tipo de treinamento, se esse atleta está treinando para uma prova longa, para uma prova de Ironman, ou se ele está treinando para um sprint, uma prova curta, né, de 1h30, de 2 horas, de 3 horas, ou se ele está treinando para uma prova de 10 horas. Então, a resposta metabólica dele vai mudar, depende da prova. E das suas respostas basais também. Então, como eu falei para vocês, eu atendo vários atletas vegetarianos e veganos e não tem carência de ferro, não tem carência de B12. Então, conseguem ter um equilíbrio, conseguem ter uma produção endógena muito boa, principalmente aí desses micronutrientes, das vitaminas que são extremamente importantes. E a proteína, a gente precisa balancear isso conforme a necessidade individual, conforme principalmente aí a questão de catabolismo proteico. Por isso que a gente precisa estar avaliando na avaliação física, tá fazendo a avaliação física desse atleta e tá vendo realmente se tá havendo um catabolismo ali ou não. Lembrando que o catabolismo não vai se dar só pelo baixo aporte de proteína, gente. Lembrem que o carboidrato também é responsável por gerar um catabolismo quando o aporte energético do treino ele tá insuficiente para a demanda daquele treino. Gente, eu acho que é isso, eu acho que a nutrição vegetariana e vegana tem crescido demais. Com certeza vocês vão estar atendendo um atleta aí que queira, um paciente que queira ou migrar para isso, ou pelo menos entender um pouco mais. A gente tem que ser imparcial, né? Embora alguns gostem ou não aprovem ou não aprovem, mas a gente tem que ser imparcial, porque a literatura, as evidências estão aí nos mostrando que é tão interessante quanto a dieta onívora, se a gente falar de aporte de proteína e tudo mais. Tem seus benefícios, assim como tem algumas situações que precisam ser olhadas um pouco mais com cuidado, principalmente na questão de food maps, de intestino irritável, de fermentação. A gente precisa estar olhando um pouco mais com cuidado para isso nesses atletas. Então, tudo é a individualidades. Olá, Maritelma! Beijão, obrigada! Fábio, obrigada por estar com a gente. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês para responder. Um pouquinho engasgada hoje. A live vai ficar salva, quem quiser dar print depois aí dessas lâminas. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a participação aí de todos. Obrigada. Semana que vem a gente tá de volta aqui com vocês. Beijinho, boa noite. Ótimo finalzinho de feriado. Obrigada, Rita. Obrigada, Fabi. Até mais, gente. Boa noite.